O ministro Luiz Roberto Barroso assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele vai substituir Rosa Weber, que se aposenta na próxima segunda-feira e participou ontem da última sessão. Até agora, o presidente Lula não indicou quem vai ocupar a vaga aberta com a saída dela do STF, né? Tem mais informação chegando de Brasília com o João Pedro Melo. Olha, todo elegante, hoje de terno cinza, uma gravata bordô, vinho quase vermelha. Marsala. É Marsala? Quase isso. Marsala, olha só. É. A cor do ano de 2017, se não me engano. Nossa. Oi? Olha aí. Antônio na veia, hein? Ô, Gautier, como é que você sabe disso? Migali, essas coisas eu acompanho normalmente pra ver quais as gravatas que eu vou comprar no ano. Você tá vendo? isso. No ano. Essa daí é Caramba. safra 2017. Então, mas tá ótima, tá super atual. Temos um JP. leitor da Vogue em Brasília. Chutando bem, né? Eu tô brincando, JP. O JP, ontem foi uma sessão super emotiva, emocionante, né? E os ministros fizeram grandes homenagens para Rosa Weber. Exato, foi uma sessão, como você falou bem, em que Rosa Weber ficou bem emocionada, né? Falou muito sobre a questão da união do Supremo Tribunal Federal, principalmente diante dos atos do dia 8 de janeiro. Mas só para destacar aqui um trechinho a respeito do ministro Roberto Barroso, ele vai assumir a presidência hoje com Edson Fachin de vice e vai herdar pelo menos 4.800 processos. Só que, normalmente, o procedimento do Supremo Tribunal Federal é de que os processos que estão no gabinete dele iriam para quem está saindo da presidência, no caso Rosa Weber. Só que como ela se aposenta no dia 2 de outubro, por enquanto esses processos vão ficar sem definição. Rosa Weber se aposenta então na segunda-feira, o presidente Lula ainda não escolheu quem vai ser o substituto. E sobre essa sessão de ontem, né, a gente teve uma Rosa Weber muito emocionada, agradecendo um por um dos colegas, falou sobre o ministro Alexandre de Moraes, que os dois tiveram uma parceria muito grande quando visitaram, inclusive, os presídios aqui de Brasília, após os atos do dia 8 de janeiro. Ela também lembrou que as instituições se uniram muito após esses atos e que a Suprema Corte vai seguir defendendo a democracia. A gente vai ouvir um trechinho da Rosa Weber agora. Dia sombrio de nossa democracia, o 8 de janeiro não há de ser esquecido para que, preservando-se a memória institucional, jamais se repita. Mas também o 8 de janeiro há de ser sempre lembrado, é a outra face da moeda, como propulsor do fortalecimento do nosso Estado democrático de direito em um renovar de energias diante da união e resposta imediata e firme dos poderes constituídos e da sociedade civil à vilania praticada e na contramão do que pretendera aquela horda hostil. Bom, Rosa Weber foi a terceira mulher a integrar o Supremo Tribunal Federal. Ela estava na corte desde 2011, quando foi indicada pela então presidente Dilma Rousseff. Além dela, já passaram pelo Supremo a ministra Ellen Grace, que já se aposentou, e Carmen Lúcia, que está ainda na corte. Elas fazem parte, né, do Supremo Tribunal Federal, fizeram parte do Supremo Tribunal Federal, e Rosa Weber também comentou um pouquinho a respeito da participação das mulheres na Suprema Corte. E eis que chega ao fim mais um ciclo institucional nessa Suprema Corte. O da administração dessa casa sob a minha presidência. A terceira mulher a exercer esta alta função, precedida que fui pelas minhas queridas ministras Ellen Grace e Carmen Lúcia. Bom, por que esse é um tema que chama bastante atenção? Porque o presidente Lula está sendo aí bastante pressionado para escolher uma mulher e uma mulher negra para assumir essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele já tem afastado essa questão, diz que gênero e raça não definirão quem será o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, só que é um assunto que está meio que sendo cozinhado em banho-maria, se a gente pode dizer assim, aqui em Brasília. Por quê? Lula vai passar por uma cirurgia na sexta-feira, só depois desse procedimento é que ele vai escolher de fato quem vai ocupar essa vaga. O ex-ministro Ricardo Lewandowski, em entrevista ao Band News TV, disse que essa escolha do novo membro da Suprema Corte cabe ao presidente da República, mas que deveria sim refletir a pluralidade da sociedade brasileira. Como a sociedade brasileira tem mais de 50% de mulheres e também de negros, é desejável
que todas as instituições, pouco a pouco, sejam também integradas num percentual equivalente de mulheres e de representantes da comunidade negra. Isso é o cerne da democracia. Agora, a indicação é uma competência privativa do presidente da República. Ele certamente nomeará alguém mais identificado com a visão de mundo dele e com a própria visão que ele tem da ordem constitucional e legal. Bom, posse no Supremo Tribunal Federal, então, está marcada para hoje às 4 horas da tarde. O ministro Roberto Barroso será o presidente, Edson Fachin o vice, participação de várias autoridades aqui de Brasília e também uma apresentação da cantora Maria Bethânia. Bom, Rosa Weber teve um curto, né, mandato, 1 ano só, não completou os 2 anos constitucionais. Teve a coragem de pautar alguns temas espinhosos, né? A questão do aborto, das drogas. Enfim, talvez não tenha conseguido levar adiante esses temas como gostaria, mas pelo menos teve a coragem de colocar na mesa assuntos dos quais o Congresso, por exemplo, tem desviado. Só para encerrar aqui, a cor de 2015 foi Marsala. 2015, não 2015 errei a 17. data, Isso. desculpa. Mas foi por perdão. pouco. E tá valendo. 2017 foi... quer tentar... Era um verde, não era? Rapaz, Isso. greenery, isso aí. O tom de verde que acabei de representa lembrar. uma busca por conexão com a natureza, longe de todos os aparelhos. Um verde cocô de neném. E a cor do ano passado não tenho. A última que eu tenho aqui é de 2020, que é o Classic Blue. Talvez o JP tenha a cor do ano passado. você Não lembra, tenho também, não tenho. Passei a pandemia e depois da pandemia não acompanhei mais, mas vou procurar acompanhar a partir do ano que vem, viu? Estamos muito impressionados. Um abraço, João. Um abraço, até mais, pessoal. Valeu, até.